Olá, pessoal. Eu sou Jaqueline Martins e eu estou aqui hoje para falar sobre como planejar o seu projeto de pesquisa, já pensando na análise estatística dos dados. Eu sou especialista de laboratório no Departamento de Ciências de Saúde da FMRP desde 2010. Sou a idealizadora do site Prática em Pesquisa, apoiado pelo Departamento de Ciências da Saúde, no qual eu disponibilizo diversos tutoriais envolvendo os processos da pesquisa, como submissão em Comitê de Ética, Plataforma Brasil, FAPESP e CIS-Pesquisa, os sistemas da FMRP como um todo. E este é o meu currículo Lattes, para quem tem interesse. Ao pensar no seu projeto, nós devemos idealizar essas 7 etapas, planejar e cumprir com elas, tá? A primeira é, estabeleça uma questão de pesquisa. Então, a sua pergunta de pesquisa que estará descrita em seu objetivo. Depois, formule uma hipótese para a sua questão de pesquisa. Selecione um teste apropriado, realize a amostragem adequada, colete os dados e, então, a clássica fase de realização dos testes. No entanto, a gente verificará que a análise estatística ela não deve ser pensada somente após a coleta de dados na etapa 6. Ela pode sim ser planejada durante a etapa 1, 2, 3, 4 e 5. E na etapa 6 você apenas efetiva aquela análise estatística já planejada e depois dos resultados toma as decisões, com base na estatística. Quais os objetivos? Então, vamos falar dessa sequência de itens. Quais os objetivos do seu projeto? Ao estabelecer os objetivos do seu projeto, o que é preconizado? Estabeleça os objetivos na forma de objetivos primários e secundários. Por quê? Às vezes temos mais de um objetivo e é importante deixar claro para você e para quem lê qual é o objetivo primário, ou seja, o mais relevante. E depois, então, descrever os objetivos secundários. Para descrever os objetivos, é importante descrevê-los em formas de perguntas específicas. E no momento dessa pergunta específica, nós já temos que identificar as nossas variáveis de desfechos, ou seja, aquelas que usaremos para medir aquele resultado. Tudo bem? No objetivo, também é importante a gente descrever as variáveis de desfechos através do seu conceito, ou seja, daquilo que ela está medindo, e não através da ferramenta que está sendo utilizada para a medição. A ferramenta utilizada para a medição deve ser descrita apenas em métodos. Então, por exemplo, neste caso, nós temos um projeto com um objetivo primário e secundário bem descrito, um parágrafo para cada um, e neste parágrafo, onde a pessoa descreve o objetivo primário, nós temos que o objetivo é avaliar o efeito de um tratamento fisioterapêutico multimodal em pacientes com migrânia para verificar sua efetividade na redução da frequência das crises e no impacto relacionado à cefaleia. Então, este é o objetivo primário e esses são as variáveis de desfecho, redução da frequência das crises e impacto relacionado à cefaleia. O instrumento que a pessoa está utilizando para medir esses desfechos serão descritos em métodos. Então, frequência das crises provavelmente é um diário, e o impacto relacionado à cefaleia, nós temos, então, o RIT, questionário RIT. A mesma coisa, então, para os objetivos secundários. Então, você descreve o objetivo com os seus desfechos de medida, e o instrumento, então, permanece descrito apenas em métodos. Este projeto, então, cumpriu com os quesitos para estabelecer uma boa pergunta. Para cada objetivo, formule uma hipótese. Ou seja, se você tem descrito aqui 3 objetivos, nós temos que ter 3 hipóteses, exatamente a mesma quantidade.
Por isso é importante exercitar essa tarefa de estabelecer os objetivos em perguntas específicas e para cada pergunta uma hipótese. Assim que você estabelece a pergunta do projeto, portanto, o objetivo, você deve se perguntar se o seu projeto pretende apenas relatar os resultados obtidos para aquela amostra do estudo, ou se pretende fazer uma declaração em relação a uma população, ou seja, um conjunto maior de pessoas de onde veio aquela amostra. No caso do seu projeto pretender apenas realizar um relato dos resultados daquela amostra obtidos naquele estudo, utilizamos a estatística descritiva. Ao passo que, quando temos a intenção de fazer uma declaração, obter os dados a partir de uma amostra, e então proceder uma declaração sobre uma população de onde aquela amostra foi oriunda, usamos a estatística inferencial. Na estatística descritiva, na qual estamos apenas descrevendo os dados obtidos pelo estudo, podemos utilizar tabelas com dados numéricos ou gráficos e imagens. Na estatística inferencial, nós precisamos utilizar os testes de hipótese, os testes estatísticos baseados em hipóteses. Este é o caso, então, da estatística inferencial. Temos uma amostra coletada pelo estudo que veio de uma população e pretendemos, a partir dos dados da amostra, declarar algo sobre esta população. Aqui temos, então, uma demonstração sobre a estatística descritiva. Ela descreve os dados do seu estudo, baseado na sua amostra, através de tabelas com dados numéricos, gráficos ou imagens. Este é o padrão de tabela utilizado geralmente em relatórios científicos e em artigos científicos, no qual temos, para a variável contínua, nós usamos geralmente média, a medida central, e como medidas de dispersão, usamos desvio padrão ou mínimo e máximo, como vemos na tabela 1. Para a variável categórica, como por exemplo sexo e grupo tratamento, grupo controle, nós utilizamos geralmente o N, que é o número de indivíduos que preencheu aquele critério, e a sua porcentagem em relação à amostra total. Para os dados ordinais, quando a variável é ordinal, nós utilizamos mediana acompanhada do percentil 25 e 75. Temos os casos em que uma variável contínua, como por exemplo nesse caso TSK, que é a escala de tampa de comportamento de medo e evitação, ou o NDI, que é o Neck Disability Index, utilizado para avaliar incapacidade cervical. As variáveis são contínuas, a pontuação é contínua, varia de 17 a 68 aqui, por exemplo. Nós temos que podemos categorizar essa variável, tá? Então, nós podemos colocá-la, né? Então, aqui que seria o correto, tá? Em dicotomizar através de um ponto de corte. O TSK, me perdoem, né? Ele tá aqui, mas seria aqui, tá? Nós podemos dicotomizar na pontuação 37, no qual sabemos que a pontuação maior ou igual a 37 indica alta cinesiofobia e menor que 37, baixa cinesiofobia. Portanto, podemos utilizar uma escala contínua em um formato categórico. Outra coisa que podemos fazer é, em vez de utilizar a pontuação, o score total da escala, Neck Disability Index, nós podemos usar a sua classificação, que é quando a escala traz uma classificação, por exemplo, aqui do nível de incapacidade, que pode ser de leve a severo. Então, se a escala traz as categorias, nós podemos, então, utilizá-las, tá? E aqui um exemplo de gráfico, então uma escala de percepção global de mudança, na qual o pesquisador decidiu por fazer
estatística descritiva em gráfico. Neste caso, nós temos uma tabela, e na tabela nós temos um valor de média de mudança, que corresponde à avaliação da amplitude de movimento cervical, final menos inicial após uma intervenção. E encontramos esses valores. Esses valores são chamados de intervalo de confiança de 95%. O que é o intervalo de confiança de 95%? Ele é uma estatística descritiva? O que vocês acham? Bom, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos uma média, que é a média baseada no tamanho da amostra do estudo, N igual a 17. Essa média poderia estar acompanhada do seu desvio padrão, que é o valor de dispersão dessa média obtida na amostra do estudo. No entanto, o intervalo de confiança, ele não representa uma estatística descritiva e não está relacionado, portanto, à sua amostra. Por quê? Nós sabemos que o intervalo de confiança de 95%, ele é um dado de inferência estatística obtido da amostra, mas que está dizendo algo a respeito da população. Então, ele não é uma estatística descritiva. Média e desvio padrão, sim, é uma estatística descritiva baseada no dado da amostra. Intervalo de confiança é uma inferência estatística. Temos aqui, então, a estatística inferencial, quando temos o objetivo de fazer uma declaração sobre a população. Nesse caso, o que nós fazemos? Temos uma população da qual retiramos um grupo de indivíduos que corresponde, então, à amostra do estudo e nos fornecem um conjunto de dados. Esse processo é feito através da amostragem, obtendo os dados, processo de amostragem de dados. Após essa amostragem, nós temos então os dados, definimos então os resultados e temos os dados e para obter os resultados precisamos realizar aqui um processo de análise. Esse processo no qual olhamos o dado da amostra e tentamos declarar algo sobre a população, no qual chamamos de inferência estatística ou estatística inferencial, não temos como ter 100% de certeza. Portanto, ao fazermos a declaração, temos uma chance de erro, no qual definiremos depois, mais adiante, o erro tipo 1 e o tipo 2. Então, qual a probabilidade de estar cometendo um erro quando eu faço uma declaração a partir da minha amostra? Como vamos saber isso? Nós vamos pegar os dados, realizar uma análise estatística, com testes estatísticos baseados em hipóteses, testes de hipóteses, e estes testes, eles trazem, então, essa possibilidade de erro que nós vamos, então, assumir previamente ao projeto, qual é a chance de erro que nós aceitamos ao declarar um resultado. A análise estatística baseada em testes de hipóteses usa o p-valor. Então, realizamos o teste e, através do p-valor, temos um resultado no qual tomaremos uma decisão estatística, baseada em estatística. No processo de amostragem, nós temos o quê? Nesse processo de pegar da população um conjunto de indivíduos e formar uma amostra, nós temos que nos preocupar, então, com a amostragem correta. O que acontece nesse processo? A nossa amostra tem que ser representativa do todo, ou seja, da população de onde ela veio. Para isso, precisamos deixar bem claro os critérios de inclusão, os critérios de exclusão e, no caso de um estudo clínico randomizado, seguir o processo adequado de randomização.
Quando a gente estipula bem os critérios de inclusão e exclusão, nós temos que todos os dados obtidos da amostra, no qual fazemos análise e geramos um resultado, ele pode, se a amostra for representativa, ser então extrapolado para a população. Quando a amostra não é representativa, nós não temos condição de utilizar esses resultados para declarar algo sobre a população. O p-valor, ele vem então dessa necessidade de obter dados de uma amostra e fazer uma declaração a respeito da população. Então, ela surge dessa inferência estatística que utiliza testes de hipóteses. Quais são esses testes? Temos vários: teste T de Student, análises de variância, no quais em ambos os testes nós comparamos médias entre grupos. No teste T compara-se a média entre dois grupos e na ANOVA a média entre mais de dois grupos ou quando temos alguns fatores na análise. E temos também o teste Q quadrado, o teste de regressão e o de correlação de Pearson ou Spearman. Esses três testes, Q quadrado, correlação de Pearson, Spearman e regressão linear logística, são testes de associação. Então, aqui nós temos dois grandes grupos de estudos e de objetivos. Quando o seu estudo tem o objetivo de comparar média entre grupos, usamos essas classes de testes. Teste T de Students, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, ou seus correspondentes nos testes não paramétricos. Quando temos o objetivo de associação entre duas variáveis, como, por exemplo, dor e qualidade de sono, nós usamos testes de associação. Ou a associação pode ser feita também quando temos uma mesma variável medida por dois instrumentos distintos. Então, também podemos usar os testes de associação. Portanto, mediante o seu objetivo do estudo, a sua pergunta, você tem a ideia, né, se você está comparando médias ou fazendo associação e pode, portanto, iniciar o processo de seleção do teste estatístico mais apropriado. Além de identificar a pergunta e definir se é comparação de médias ou associação, você precisa aprender, né, e discriminar qual que é a sua variável, porque dependendo da variável, se ela é contínua, ordinal ou categórica, usamos um determinado teste. Ok? E também verificar se a distribuição do resíduo é normal ou não normal, para verificar se devemos usar um teste não paramétrico. Após essa ideia do projeto, no qual a gente tem aí, pelo menos agora no início, não precisa definir os testes, mas a gente tem uma consciência já de que o nosso objetivo é comparar médias ou então fazer associação. Temos a clareza de que existe um interesse de estatística descritiva do dado, mas também uma necessidade de responder ao objetivo através de uma inferência estatística, ou seja, utilizando a amostra para dizer algo sobre a população. Usamos os testes estatísticos inferenciais baseados em p-valor, e nesse caso temos então, essa figurinha representa uma desordem maníaco-depressiva por uma obsessão pelo p-valor significativo. Por que temos essa obsessão pelo p-valor significativo? Porque geralmente é através do P que o pesquisador toma sua decisão em relação aos resultados. E nós vamos saber agora como que a gente utiliza o P na tomada de decisão. O valor de P, ele é definido e traz esses dois conceitos, conceito de hipótese. A hipótese nula, representada pelo H0, é uma hipótese geralmente descrita em termos de zero. Quando o seu objetivo é comparar média entre grupos, a hipótese nula ela é declarada da seguinte forma: não há diferença entre as médias populacionais
representada pelo Mi1 é igual a Mi2. Se o seu estudo objetivo é de associação, a hipótese nula será não há relacionamento entre as variáveis e o R é igual a zero. A hipótese alternativa representa a hipótese do pesquisador, que é contrária à hipótese nula. Então, no caso de comparação de médias, há diferença sim entre as médias populacionais, ou seja, entre os grupos que eu estou comparando. Mi1 diferente de Mi2. E no caso de um estudo de associação, não há sim associação entre as variáveis, portanto, eu desejo que o R seja diferente de zero. Quando a gente roda um teste estatístico baseado em hipóteses, ele nos dá o resultado da análise estatística com base no p-valor. Quando o p é menor que 0,05, ele nos conduz à tomada de decisão de rejeitar a hipótese nula. Então, eu rejeito a hipótese nula e aceito a hipótese alternativa. Quando P é maior que 0,05, ele nos guia para a tomada de decisão de não rejeitar a hipótese nula, ok? O P, o valor aceitável que nós colocamos, essa dicotomia, é o nível de significância baseado geralmente no alfa, que na área de ciências da saúde gira em torno de 0,05 normalmente. Quais são as hipóteses nulas comumente utilizadas nos estudos, então? Então, nós temos aqui, quando a gente tem um estudo utilizando o teste T de student two-way, a hipótese nula é de que as médias são iguais, ou seja, não existe diferença entre as médias populacionais para os dois grupos. Nesse caso aqui é one tail, Mi é igual a zero, tem só uma amostra, e ele coloca que a mudança na média entre duas medidas não tem diferença na mudança de média. Nas análises de variância, quando temos mais de um grupo de estudo, comparo mais de duas médias, a hipótese nula também é de que não há diferença entre as médias oriundas dos grupos. E para a correlação, ele coloca que não há correlação e a hipótese alternativa de que há correlação. Aqui temos um exemplo. Nesse caso, o objetivo do estudo, que foi aquele mostrado inicialmente na apresentação, é verificar o efeito do tratamento na redução da frequência de crises e no impacto relacionado à cefaleia. Então, a pergunta é, existe diferença na frequência de crises entre o grupo controle e o tratamento? Se o P der menor que 0,05, eu rejeito a hipótese nula e então aceito a hipótese alternativa de que sim, existe uma diferença na média de frequência de crises entre o controle e o tratamento ao final da intervenção. Se o P for maior ou igual a 0,05, eu não rejeito a hipótese nula, portanto, eu tenho aqui que aceitar de que não há diferença nas médias entre os grupos. Neste caso, nós temos o quê? Uma análise feita, né, na amplitude de movimento cervical, pontuação, né, amplitude de movimento inicial menos a final. A diferença da pontuação final menos a inicial, antes da intervenção, está plotada aqui, e aqui o p-valor. Temos, então, um p menor que 0,05 nestes casos em negritos, no qual a amplitude de movimento final foi 8 graus maior, em média, que a amplitude de ADM cervical inicial. E este valor foi significativo, nos dizendo que a média da pontuação de amplitude, a média da amplitude cervical final foi sim diferente da média inicial. Neste outro estudo, temos uma pergunta sobre correlação. Então, existe associação entre o questionário ESC-12 e o CSI? O que nós temos aqui, então? Vamos ver, o nível de significância foi menor que 0,05, portanto, rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa de que sim, há associação.
Após verificar o teste de significância, eu dou continuidade, então, na análise e analiso a força dessa correlação, que geralmente é utilizada nessa classificação, alta, moderada ou baixa. Nós só vamos analisar a magnitude da correlação quando o P for menor que 0,05. Por quê? Se o P for maior que 0,05, ou seja, não existe associação entre as variáveis quando eu faço a inferência da amostra para a população, eu não tenho por que proceder à análise da magnitude. Quando a gente faz a inferência estatística, ou seja, obtém o dado de uma amostra e declara algo sobre uma população, nós não temos 100% de certeza na nossa tomada de decisão de aceitar ou rejeitar a hipótese nula. E esta decisão, então, ela é acompanhada de uma chance de cometer um erro. E nós vamos entender isso a partir desse slide. Quando P dá menor que 0,05, eu rejeito a hipótese nula, ok? No entanto, eu posso estar rejeitando a hipótese nula, que foi a decisão que eu tomei baseado no p-valor, e ela ser verdadeira. Então, eu estou correndo o risco de cometer o erro tipo 1, que ocorre sempre que eu rejeito a hipótese nula, mas a hipótese nula é verdadeira. Quando esse erro acontece do tipo 1, a gente tem que garantir que a chance dele ter acontecido é mínima. E como que a gente assume isso no projeto? Na hora de planejar a análise estatística, nós assumimos que o alfa, que é o nosso nível de significância dos testes, será de 0,05 ou de 5%. O que esse alfa nos diz, o nível de significância baseado no alfa? Ele nos diz que, ao realizar a análise estatística, com teste de hipóteses, gerar um p-valor, e confiar nesse p-valor e tomar a decisão de aceitar ou rejeitar a hipótese nula, a chance de cometer o erro do tipo 1 é de, no máximo, 5%. Então, quando o P dá igual a 0,01, nós temos que a chance que eu assumi de cometer o erro do tipo 1 é de 5%, mas o que aconteceu de fato foi um p-valor de 0,01, ou seja, a chance de eu estar errado ao rejeitar a hipótese nula é de 1%. A outra situação em que cometemos um erro é o erro do tipo 2, quando o quê? O P é maior ou igual a 0,05. Nesse caso, a decisão a ser tomada é de aceitar a hipótese nula, mas não temos 100% de certeza dessa decisão. Pode existir um erro, que é o erro do tipo 2, tá? Que significa o quê? Eu aceitei a hipótese nula, mas ela é falsa. Então, eu estou cometendo um erro também. Nesse caso, a gente chama de erro tipo 2 ou erro beta, baseado no valor de beta. Qual que é o valor aceitável de beta? 0,20 ou 20%. O que isso nos dá? Sempre que o P é maior que 0,05, surge uma dúvida em relação aos seus dados e à sua análise. O seu teste estatístico tinha poder para detectar uma diferença estatística significativamente? E em seguida a essa pergunta, a gente tem o quê? A sua amostra é pequena e por isso o teste não foi suficiente para ter um poder para a detecção da significância estatística, da diferença estatisticamente significativa? Sempre que o P é maior que 0,05, a gente tem que estar seguro de que o nosso tamanho amostral era, sim, adequado para que o teste tivesse um poder suficiente de encontrar uma diferença significativa se ela realmente existisse. Nesse caso, se eu estou seguro do tamanho amostral, quando o meu P dá maior que 0,05, eu aceito a hipótese nula de que não há diferença
nas médias entre grupos ou não há associação e confio nessa minha tomada de decisão, ok? Quando o P é maior que 0,05 e eu não tenho um cálculo amostral, eu fico na dúvida se o tamanho da minha amostra foi pequeno e não me permitiu detectar essa diferença estatisticamente significativa. Portanto, o cálculo amostral é fundamental para nos dar confiança nos resultados quando o P é maior ou igual a 0,05. Qual a diferença do valor de P e do intervalo de confiança? O valor de P, ele é utilizado nos testes de hipóteses, né? É o resultado do teste de hipótese, e ele responde apenas sim ou não às perguntas. Então, se a pergunta há uma diferença entre os grupos? Uma diferença da média entre dois grupos? Ou entre três grupos? Sim ou não? Essa é a resposta baseada no P menor que 0,05, quando ele diz que há, sim, uma diferença ou uma associação significativa. A pergunta poderia ser, há uma mudança quando eu comparo a média do final em relação à média inicial? Ou há uma associação entre essas variáveis ou entre esses instrumentos? E eu utilizo o p-valor para dizer sim à associação, não, não à associação. O intervalo de confiança, ao contrário do p-valor, que só dicotomiza em sim e não, ele expressa quão grande é essa diferença de média ou essa associação entre as variáveis, tá? E ele é dado na unidade de medida da variável. Então, ele nos dá um intervalo de medida no qual esse valor de associação ou a diferença média se encontra, tá? E ele também nos mostra com que precisão a diferença ou associação foi estimada. Aqui temos uma ilustração do intervalo de confiança. O intervalo de confiança, ele é um intervalo de valores razoável, no qual se presume que esteja o parâmetro de interesse com um certo grau de confiança. O que isso significa em outras palavras? Se eu tivesse uma população e dividisse ela em 100 amostras, quando o P é menor que 0,05, ou seja, eu encontro uma diferença estatística entre os grupos, essa diferença estatística, ela vai aparecer também nas amostras aleatórias que eu selecionei dessa população. Então, eu tenho uma população dividida em 100 amostras. Essa diferença significativa, ela vai aparecer em 95 amostras de um total de 100, tá? Então, é isso que significa o intervalo de confiança. Estamos 95% confiantes de que os limites do intervalo contêm a média populacional, tá? Isso só não vai acontecer se eu dividir a população em 100 amostras em 5 amostras. Nas 95 restantes, o intervalo de confiança conterá a média populacional, tá? Então, aqui nós temos o intervalo de confiança, tá? Aqui nós temos a média, por exemplo, da amostra. Então, a média da amostra baseada num N geralmente menor, né? E aqui eu tenho o intervalo. Quando o intervalo toca o zero, o que isso significa? Significa que, se eu estiver fazendo uma análise de diferença de média entre grupos, significa que nesse momento a média do grupo 1 foi igual à média do grupo 2. Portanto, existe algumas amostras da minha população na qual não haverá diferença de média. Nesse caso, a minha média está aqui, a média da amostra do estudo está aqui. E eu tenho esse intervalo. Esse intervalo não contém o zero. Isso significa que na população, 95% das minhas amostras não contém o zero. Então, eu estou confiante de que realmente essa diferença estatística encontrada na minha amostra, ela também acontece na população. Toda vez que o intervalo de confiança tocar a linha do zero, ou seja, incluir o valor zero, eu tenho que não existe diferença da média entre os grupos na população.
Quando a análise não é diferença de média entre grupos ou não é associação, no qual estou vendo o valor de R, se for análise de risco, representada pelo risco relativo, odds ratio, razão de prevalência, nós temos que o valor de 1 representa igual risco em relação aos grupos, tá? De comparação. Portanto, o intervalo de confiança não pode conter o valor 1. Aqui, nas análises de risco, essa linha é representada pelo valor 1, no qual a gente evidencia a ausência de maior ou menor risco quando comparamos um grupo em relação ao outro. Vamos exemplificar aqui então. Temos uma tabela, né, de diferença entre grupos após uma intervenção, grupo fisioterapia, grupo controle. Aqui nós temos uma frequência de migrânia, dias no mês, e a diferença entre os grupos na análise final foi de 2,97 dias e o P foi maior que 0,05. Se segue aqui também esse resultado, portanto, temos que não houve diferença entre os grupos para a frequência de dias de dor de cabeça, tá? No pós-tratamento, por exemplo. E aqui o intervalo de confiança, a diferença entre os grupos, ou seja, na média populacional, Mi1 menos Mi2, ela não pode conter o valor zero, né? O intervalo de confiança não pode conter o valor zero. Se conter o valor zero, como acontece aqui, eu tenho a clareza de que em algumas amostras da minha população, a média entre os grupos é igual. Portanto, eu não posso afirmar que existe diferença na frequência de dias com dor de cabeça após o tratamento quando comparo esses dois grupos. Esse outro estudo, a gente já traz o que? Análise de razão de prevalência, cujo valor de igualdade é o 1. Quando temos um P significativo, nós temos que o nosso intervalo de confiança não deve conter o número 1, que é o que acontece aqui, tá? E acontece aqui também. Se o P tivesse dado maior que 0,05, nós teríamos aqui um intervalo de confiança contendo o valor 1. Quando estamos analisando, então, o resultado, né, obtido pela análise estatística, muitas vezes um P menor que 0,05, que nos oferece um resultado estatisticamente significativo, devemos nos perguntar se esse resultado é relevante clinicamente para o paciente. O que nós temos, então? Veja esse quadro, essa tabela. Temos aqui vários dados, tá? Várias variáveis, né? Média de desvio padrão de uma área de balanço, tá? Em pacientes com migrânia, pacientes controle, e aqui a diferença entre os grupos, a média da diferença entre os grupos. Temos o p-valor significativo nessas três condições e o intervalo de confiança que não contém o zero. Ótimo. Mas temos um dado novo aqui que é o effect size. O que é isso? Por que a gente adiciona esse resultado? Por quê? Porque o p-valor e o intervalo de confiança, eles nos dão a inferência estatística do quanto que o resultado obtido na nossa amostra é verdadeiro para uma população, né? A gente pode extrapolar esse dado da amostra para a população. O effect size, ele nos traz uma ideia de relevância clínica do dado, tá? O effect size, o mais conhecido, é o tamanho de efeito de Cohen, que indica o grau no qual esse fenômeno observado, no caso ali a diferença de média entre os grupos, está presente na população também e não só na sua amostra do estudo. A magnitude do tamanho de efeito, ela é interpretada como um índice de relevância clínica e tem essas categorias: 0,2 pequeno, 0,5 efeito moderado e 0,8 grande. Nesse caso aqui, para essas alterações, essas médias de diferenças, elas têm um effect size grande, portanto, tem muita relevância clínica essas médias de diferença para a população. E outra análise que nós temos de dados de tamanho de efeito, além do effect size de Cohen,
nós temos o quê? A mínima diferença clinicamente importante. Essa análise do dado, ela nos diz o quê? Qual é a menor diferença de um score no domínio de interesse que o paciente percebe como benéfico e que levaria a mudança na gestão de tratamento, na ausência de efeitos colaterais, indesejáveis ou custos excessivos. O que isso quer dizer na verdade? Quando nós temos vamos supor que estamos medindo uma incapacidade por um questionário. Qual que é a mudança na pontuação do questionário que eu devo ter, que o paciente deve apresentar, para eu estar diante de uma mudança que é clinicamente relevante para ele? Ou seja, o paciente percebe aquela mudança como relevante clinicamente. O SPAD é um questionário de incapacidade funcional do ombro. E nós temos que a mínima mudança mínima diferença clinicamente importante do SPAD é de 12 pontos. Portanto, num score de 0 a 100, que é a amplitude do SPAD, sempre que o indivíduo ganha 12 pontos na escala, né, ou ele reduz, na verdade, né, porque quanto maior a pontuação do SPAD, pior a incapacidade. Sempre que ele reduz 12 pontos na escala, nós estamos diante de uma mudança clinicamente relevante, ou seja, é uma mudança que tem impacto no status clínico do paciente. Então, como que a gente muitas vezes analisa um dado, não olhando puramente para a significância estatística dada pelo p-valor ou pelo intervalo de confiança, que nos traz um pouco da magnitude, mas ainda nos reporta a um dado estatístico, puramente estatístico. Nós olhamos, então, para a relevância clínica daquele dado. Nesse caso, nesse artigo, nós temos esse exemplo. Temos a comparação, né, diferença entre grupos, tá? Para essas escalas, em 2 semanas, entre um grupo que fez uma intervenção e um grupo chã, e aqui em 12 semanas. Se vocês observarem, aqui temos a média e aqui temos o intervalo de confiança dessa diferença entre os grupos, tá? Aqui nós vamos ver que não contém o zero, então provavelmente essa diferença foi significativa, tá? Se conter o zero, não é significativo. Mas, além desse dado, o que o estudo traz? Ele nos traz a relevância clínica. Então, como que eu posso usar? Utilizando a mínima diferença clinicamente importante, eu posso verificar quantos indivíduos ultrapassaram esse valor, atingiram esse valor, tá? Na mudança de pontuação da escala, ou então a proporção de indivíduos em cada grupo que atingiu esse valor ou superou esse valor. Foi o que o estudo fez aqui, ó. Quantos pacientes alcançaram a mínima diferença clinicamente importante? No grupo intervenção, 65% dos indivíduos alcançaram essa mudança que é considerada clinicamente relevante, enquanto que no grupo chã, apenas 53% para essa escala, tá? Aqui a gente tem uma boa diferença, ó, 57% conseguiu atingir essa mudança clinicamente relevante, ao passo que no grupo chã só 34%. Então, isso nos dá também uma outra forma de olhar os resultados, tá? E mais aqui, mais relevante do que baseado só na estatística, nós estamos nos baseando em um dado de relevância clínica. Portanto, pessoal, finalizando essa aula, o que vocês aprendem hoje? Os testes de hipóteses fazem a inferência estatística e usam o p-valor. O p-valor, ele mostra se existe a diferença entre grupos ou a correlação entre as variáveis, mas não mostra a magnitude dessa diferença ou dessa associação. A magnitude da diferença das médias ou da correlação, ela é dada pelo intervalo de confiança, tá? A gente consegue ver a precisão desse resultado. E a diferença, ela pode ser estatisticamente significativa, mas nem sempre é relevante clinicamente. Para a obtenção desse dado, temos que utilizar a mínima mudança clinicamente importante ou mínima diferença clinicamente importante,
assim como o Effect Size. Muito obrigada, um bom aprendizado para vocês.